Começando mais um episódio do Veja Sulcast, onde o agro das frutas e hortaliças ganha voz. Meu nome é Ederson Scopel. Eu sou Carla Regina Bom Scopel. E hoje, Ederson, nós vamos falar sobre algo que está muito presente no nosso dia a dia, né? E cada vez a gente vê mais no campo, né? E vê a necessidade, que é a tecnologia zero resíduo, né? Ou seja, um manejo mais, não é sustentável, mas é eficaz e intercalado com produtos químicos, né? Onde tu vai ter uma, vamos dizer assim, uma sustentabilidade de manejo mais longínqua, né? E até, Carlos, o que tu falou eu concordo, mas eu diria que é mais sustentável, né? Tu falou que não é mais sustentável, né? Sim. Eu acredito que dentro do manejo de produto sustentável, tu vai ter toda essa questão. É que sustentabilidade dentro de algum... tem várias definições. Sim, e pode ser algo bem polêmico, né? Por isso que eu acabei trazendo dessa forma, né? Mas é mais sobre manejo integrado e sustentabilidade, vamos dizer assim, no longo do tempo, onde tu vai conseguir fazer com que a tua lavoura perdure por mais tempo, né? Tu vai ter um manejo mais adequado para o que a gente vem sofrendo, né, ultimamente, que é a intensidade, né, das pragas e doenças cada vez mais forte, né? Então, de certa forma, quantos produtores já falaram, o produto químico X não funciona mais que nem uma vez, ou o produto químico Y não funciona mais que nem uma vez. As pragas, elas estão mais resistentes, né? E, cara, se a gente não fizer um manejo intercalado, né, químico e produtos com tecnologias diferentes, que aí se encaixa o zero resíduo, né? A gente, infelizmente, daqui a um tempo talvez não vá conseguir mais produzir, né? Eu acho que é aquele bom e velho exemplo que todo mundo fala. Ou quando tu vai no médico, ele pergunta, tu já tomou antibiótico esse ano? Qual que foi? Para fazer usar um ou outro, né? E o interessante, Carla, que esse tema que tu traz e todos os temas que nós levamos a quem está nos ouvindo ou nos assistindo, é um tema que a gente desenvolve durante a semana, né? Que é o que o público nosso gera de dúvida, né? Por exemplo, isso que tu falou de o produto A, o produto B não funciona mais como funcionava antigamente. Quanto a gente tem visto isso com relação a ácaro no morango, trips no pimentão, que o produtor está vindo buscar outras alternativas. Sim. Porque ele está usando muitas vezes produtos com ativos que têm registro. E produtos que eles dizem, esse aqui era forte pra caramba, e mesmo assim, né? Então, acho que é que nem o Ederson falou do antibiótico, né? Quem aqui nunca tomou amoxicilina, né? Que atira a primeira pedra, né? Vamos dizer assim, principalmente na nossa região, né? Que tem 50 climas no mesmo dia. E, cara, em algum momento, se tu ficar tomando amoxicilina, o que vai acontecer? Ou tu vai ter uma alergia, ou o negócio não vai mais funcionar. E aí tu vai ter que ir lá pro azitromicina, tu vai ter que ir mudando, né? Então... Clavolin. Quem veio somos médicos. Exato, não entendemos nada. Então aí, né? E aí no final tu vai entender que, cara, se tu tomar uma vitamina C, uma vitamina D, se tu cuidar das tuas vitaminas, talvez tu passe o inverno sem gripar, né? Então, vamos dizer assim, é a tecnologia zero resíduo no ramo do medicamento, né? Uma coisa que te fortalece, que te dá um manejo, vamos dizer assim, que tu não precisa estar sempre tomando antibiótico, sempre atacando a doença de uma forma tão agressiva e que não deixa um residual no teu corpo, né? Porque quando tu toma um antibiótico, eu, por exemplo, eu fico muito mal, né? Então, isso também acaba fazendo com que tu tenha... Desequilibra. É isso, tu tenha os, vamos dizer assim... como é que tá escrito nas bulas lá? Os efeitos colaterais, né? Então a planta também, enfim, né? Também pode estar acabando se estressando pelo excesso de produtos que tu tem que colocar e às vezes não tá resolvendo o problema. E isso que tu falou também é muito interessante porque é o que acontece, né? Tipo, eu vou tomar uma astromicina, depois eu vou ter que tomar algum remédio para o meu estômago que eu acabei desequilibrando todo ele, né? É a mesma coisa na planta, que nem a gente estava falando. Por exemplo, eu utilizei um produto mais forte para matar o trips. Talvez eu fiz uma fitotoxicidade na planta que eu acabei desequilibrando ela porque era muito forte, era além da dosagem. Que eu, na ânsia de matar, acabei fazendo isso com a planta. Aí eu vou ter que usar o quê? Um aminoácido, um bioindutor, vou ter que dar uma amenizada.
E muitas vezes, se tu usar a dosagem certa e alternar ativos, tu vai conseguir ter um melhor resultado, né? Sim. Aí a gente entra dentro do que a gente sempre fala de tecnologia zero resíduo ou produtos livres de agrotóxico. Em muitas regiões, o que o pessoal costuma fazer? Até muito próximo da colheita, vem usando convencional ou intercalando. E aí acaba fazendo o quê? Com que tu consiga ter um controle melhor e um manejo melhor em cima da praga, né? Exatamente. A gente sabe também que o consumidor, né, tá exigindo isso, né? Lembrando que aqui a gente tá falando de tecnologia zero resíduo, a gente não tá falando de orgânico, né? Tem muito produtor que confunde isso e muitas vezes é um problema. A gente sabe que produzir orgânico em alta escala é muito difícil, né? Então, quando a gente traz essa parte de tecnologia zero resíduo pro produtor, muitas vezes ele diz, tá, mas eu não quero trabalhar com orgânico, porque eu sei que eu não vou ter produtividade que nem eu tinha, porque, claro, restringe muita coisa, né, o orgânico. Mas o que a gente traz é uma tecnologia que sim, tu pode estar continuando trabalhando com teus produtos convencionais e intercalando, aonde tu vai diminuir a quantidade de resíduos que tu tem, né? Então, se a gente pensar em exportação, tem nível máximo de resíduo, né? E cada vez isso vem sendo mais observado no Brasil também, né? Ainda a gente não tem muitas regras, se a gente for pensar, mas o mercado cada vez tem botado mais pressão sobre isso. Uma das coisas que a gente traz e que a gente vê que o mercado está mudando é a rastreabilidade, né? Se a gente fosse falar, sei lá, 3, 4, 5, 10 anos atrás, rastreabilidade era uma palavra que nem existia, né? Quase. E hoje, né, a gente sabe que se o produtor X for pego lá com o residual de um produto, né, numa análise aleatória no mercado, por exemplo, que isso acontece aqui no Brasil também, né, então isso é importante de salientar, não é só fora do Brasil, claro que as regras lá são bem mais rígidas, mas acontece aqui também. O produtor X foi pego lá com um residual de um produto que não podia usar, por exemplo, no morango, né? O que vai acontecer? Através da rastreabilidade, eles vão voltar tudo e vão entender o que aconteceu. Porque às vezes esse produtor X vendeu para o cara Y, né? Então tu tem que voltar toda a cadeia. Então rastreando, eles conseguem. Então a gente vê que isso também é uma mudança de mercado, né? A rastreabilidade está trazendo esse cuidado também, né? E a gente sabe que hoje, para te entrar em grandes mercados e para te ter um diferencial, a rastreabilidade é achar, né? E eu acho que uma pergunta que o produtor muitas vezes tem que se fazer, não é acha, acredito muito sério, eu comeria o que eu estou vendendo? Porque isso vai determinar muito o que a gente vai estar aplicando. Não é que eu não consigo ter controle se eu não aplicar convencional, mas assim, ó, entenda que muitas vezes tu vai estar virando uma chave que aos poucos tu vai se adaptar. Exato, e aqui a gente não está trazendo que o produtor é o vilão de nada, a gente sabe que muitas vezes ou ele faz isso ou ele perde toda a produção dele, né? O que a gente está tentando trazer aqui é que sim, hoje tem opções para te ir buscar. Então, para o produtor que estiver nos ouvindo, cara, a gente está do lado de vocês e a gente sabe, né, que muitas vezes ou tu faz isso ou tu ataca daquela forma que tu tá acostumado ou tu não vai colher nada. Mas busca entender também as opções, talvez fazer um preventivo, talvez vir tratando antes, né? Talvez buscar alternativas, talvez intercalar, né? Então, cara, tenta buscar as opções que tem no mercado hoje. Você não é vilão de nada, mas buscar alternativas hoje para que cada vez menos a gente seja tratado, né, no agronegócio como vilão é muito importante, né? Para que a nossa voz e a nossa verdade seja ouvida de verdade, né? Com certeza. Aí tu entra dentro de um tema assim que é um tanto bacana, que muitos produtores também estão extremamente interessados em conseguir agregar essa forma de controle no manejo, porque eles também, a gente sabe que acaba prejudicando ele mesmo, muitas vezes, alguns produtos, né? Hoje, se tu levar uma multa, por exemplo, de ser pego com um residual, cara, isso não é legal. Se tu tiver uma marca, é pior ainda, né? Porque sabe lá como isso vai ser mostrado, né? Daqui um pouco, sei lá, uma emissora de TV X vai lá e pega o teu produto e manda fazer uma análise. A gente não sabe, já fizeram com tantos produtos, né? E aí fez uma análise e o teu produto saiu lá, tua marca tá exposta, e aí? Às vezes pode não ter sido nenhum problema teu, ou às vezes foi um descuido ali na hora da aplicação, que esqueceu que estava no período de colheita,
Mas todo esse cuidado, ele é muito importante, né? E a gente sabe, né? O mercado pede isso. Tanto que o mercado pede isso, que se tu vai ver o movimento das grandes multinacionais é o quê? É na compra de algumas outras empresas que trabalham essas tecnologias para inserir no mercado, né? E se todas essas grandes empresas começarem a levar mais tecnologia, mais informação ao produtor, consequentemente ele vai utilizar, né? A melhorar o manejo dele, vamos dizer assim, né? Sim. Hein, Ederson, e voltando um pouquinho do que a gente estava falando antes, né? Tu vê muito produtor ainda confundindo orgânico e zero resíduo, essa parte de, vamos dizer assim, de uma tecnologia mais limpa? Sim, porque eu acho que muitas vezes falha nossa também na comunicação, em explicar isso. A gente não pode tirar nossa culpa, né? Tirar nossa culpa, né? Mas também, às vezes, é falha de alguns órgãos que teriam que melhor dimensionar isso, classificar isso, né? A gente não, hoje, como nós somos um país onde os nossos produtores estão muito empenhados em cada vez melhorar mais a qualidade do que eles produzem, eles também têm que ter alternativas, muito mais alternativas para isso, né? Sim. E aí nós partimos com uma conversa um tanto política, que não é nosso interesse, é que teria que melhorar essas classificações, né? Sim. E se a gente falar, acho que outra coisa que também traz bastante dúvida, todo produto zero resíduo, ele é biológico? Não. Não. Então, isso também acho que é uma coisa que confunde bastante, né? A gente, muitas vezes, né? E por muitas vezes a gente acaba, tipo, tendo que explicar, enfim, e explica, e no final tudo se confunde com biológico ainda, né? Ou com orgânico. Ou com orgânico. Por quê? Porque o biológico foi uma das primeiras ferramentas que veio, né? Para, vamos dizer assim, para essa forma alternativa, né? De estar trabalhando, né? Então, acho que ele tem essa força, né? Esse nome tão forte, né? Mas hoje a gente sabe que tem outras tecnologias, né? Que não são só os biológicos, né? A gente sabe que os biológicos funcionam muito bem, mas eles têm algumas peculiaridades que, em alguns momentos, a eficácia deles acaba sendo muito menor que a dos químicos, porque eles demoram um período para agir, né? E muitas vezes, quando tu quer atacar o leão, tu tem que estar armado, né? E aí tu não tem esse tempo. Então, o biológico acaba precisando desse tempo, né? Por isso que também foram feitas ferramentas, né? Por exemplo, se tu falar um pouquinho do metabólito bioquímico, Ederson, para nós. Isso, e também eu acho que a gente tem que falar uma coisa assim, ó, biológico, ele funciona muito bem, assim como todos os produtos, porém tem que ter uma condição de temperatura e umidade que vai fazer com que aconteça o quê? Que ele aumenta a sua multiplicação mais rápido, né? Ele tem um posicionamento, vamos dizer assim, bem específico, né? E que, de certa forma, muitos produtores hoje dizem que biológico não funciona. Por quê? Porque muita gente acaba posicionando da forma errada. Isso é triste, né? Para nós, né? Mas acho que por isso que é importante tu estar sempre próximo de empresas sérias que tenham conhecimento, que entendam do que elas estão falando e do que elas estão fazendo, né? E que te tragam como você deve fazer, né? Porque às vezes tu tá só botando dinheiro fora, ou às vezes tu tinha uma baita ferramenta na mão, mas por causa de um manejo, né? Por exemplo, se a gente falar dos nossos inseticidas, que a grande maioria deles precisa reduzir pH, né? Eu sempre falo pro produtor, se ele não for reduzir, eu não vendo para ele. Porque eu sei que a eficácia do meu produto vai caindo. E uma questão assim, ó, esses dias a gente vendeu para pulgão, né? Controle de pulgão. E a recomendação nossa é assim, ó, tu tem que usar o biológico, porém o teu tanque tem que estar limpo de fungicida e a umidade do ar tem que ser acima de 60%. Se tu fizer metade disso, tu já perdeu 50% da eficácia, né? Então, são vários detalhes. Aí, tu pediu antes o que é metabólito bioquímico, né? O bom de quem está nos ouvindo que a gente fala uma linguagem simples. Aqui não entra muito com uma linguagem técnica, né? Mas o metabólito bioquímico, na verdade, é o que o biológico já produziu, que não vai sofrer interferência. E que não vai demorar X tempo. E não vai demorar X tempo. E ele vai funcionar. Aí tem os extratos de planta. Tem muito produto hoje que é químico, convencional, digamos assim, sintetizado, que é de extrato de planta. Sim. E aí tem o outro porém, que são os de química livre. Química livre está um passo de ser sintetizado, aí ele se tornaria propriamente um químico.
Daí ele já teria que ter uma carência e ser vendido como receituário. Em outros países tem uma classificação que se chama biopesticidas ou bioquímicos, que talvez num futuro, tomara que não demore muito, a gente tenha essa classificação, que é para esses produtos que a gente estava falando aqui. Sim. Como se tinha do convencional e se criou do biológico, por que não pode surgir um terceiro ou quarto que possa estar ajudando todos os produtores nesse manejo, né? Porém, como ele não está totalmente estabilizado, ele vai precisar de alguns cuidados. Como biológico. O pH, o biológico da umidade, da temperatura, e assim vai indo, né? Sim. Mas se a gente for pensar, vamos dizer assim, os convencionais também precisam, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender o manejo do produto e entender a praga, né? Aonde que, por exemplo, eu tenho um acaricida, né? Beleza. Tá, mas ele faz o quê? Ele é contato em ingestão? Ele pega todas as fases? Ele não pega todas as fases? Eu preciso usar espalhante junto? Eu não preciso? Eu preciso baixar pH? Então, por isso que é muito importante. Entendam quando vocês vão pegar, principalmente um produto novo, né? Os que vocês já estão acostumados, mesmo assim, deem uma revisada se realmente é da forma com que vocês estão usando. Porque, às vezes, tu tá usando um produto desses convencionais há muito tempo e tu sempre usou assim. Mas talvez o teu sempre usou assim não tá da forma mais certa de ser usado, né? Então, sempre procure entender se realmente a forma com que você está usando tá certo, né? Que nem eu falei, eu não vendo o produto se o cara não for baixar o pH. Por quê? Porque a gente já teve casos que o cara disse, não vou baixar, bababá. Cara, não funciona. Não funciona. Não é que não funciona nada, mas não funciona como a gente quer que o produto funcione, né? Então, às vezes eu perco dinheiro, mas eu ganho um amigo ali na frente, né? E é que nem biológico, se tu tem um problema crônico ali, se eu tenho uma infestação alta e eu for usar ele como eradicativo, eu não vou ter essa ação, eu tenho que usar ele como preventivo, um biológico. Quase todos eles é preventivo. Sim. E quando tu entra dentro dessa linha de produto que são extrato de planta, tu tem que fazer esse raciocínio de pensar e utilizar os produtos dessa forma, né? Senão tu vai te frustrar. Sim. Porque senão tu vai ver ali, por exemplo, eu tô com uma alta infestação de mosca branca, vou utilizar um produto biológico. Preventivo, não vai ajudar. Aí, tem um outro produto, talvez um extrato de planta, vai ajudar. Sim. Mas lembra que ele vai matar a fase adulta, tu tem todo um manejo para fazer. E outra coisa que eu não posso deixar de passar é o quê? Que hoje tem muita pesquisa que diz que no solo, a utilização dessas tecnologias é muito mais eficaz do que a utilização de convencional. Então, aos poucos está vindo toda essa informação. Sim. E não é nós que estamos fazendo ou desenvolvendo. Lá fora já tem isso. Sim, e tudo que a gente está falando aqui, por exemplo, uma das vantagens de usar essas tecnologias que aqui a gente chama de tecnologia zero resíduo se vocês escutarem o podcast que a gente fez com o professor Almansa do Instituto Federal, vocês vão ouvir da boca dele, né? Que ele fala o quê? Que até então não se tem registro de resistência criadas em cima dessas tecnologias. Então, o que a gente pensa, né? O convencional, que nem eu falei, às vezes a gente acha que ele está perdendo força, mas se eu intercalar com essas tecnologias, eu consigo dar mais força para ele, porque eu estou criando menos resistência à praga ou à doença, né? Eu estou usando eles menos vezes, né? Hoje a gente sabe que às vezes no desespero tem produtos que estão lá na bula que você tem que usar 2 vezes na safra no máximo. E no desespero o que acontece? Às vezes a pessoa usa 3, 4, 5, né? 6. E assim vai indo. Deu problema, pá. E aí, o que acontece? Quando tu vê, nada mais resolve, né? Porque a praga, ela vai criando resistência, né? Sim. É que nem nós, né? A gente também, né? Tem alguns que pegam gripe mais fácil, outros menos, né? Por questão da resistência, né? Mas eu acho que é um mercado bem crescente, né, Ederson? A gente já tá nesse mercado há 6 anos? Eu acho. 7, né? 6, né? Não foi no primeiro ano de VGSul, né? Estamos indo pro 7º, né? E a gente vê que é um mercado crescente, que o produtor está entendendo que ele precisa fazer esses manejos intercalados e que tem dado mais resultado, né? A gente tem resultados excelentes em morango, tomate, pimentão, que foi as culturas que a gente começou lá no início. Uva, né?
pêssego, ameixa, enfim, né? A gente tem bastante resultado, né? Nessas culturas que a gente foi começando lá no início, né? E a gente foi adaptando para outras culturas e vendo também grandes resultados. Cara, a gente tem resultados excelentes em pepino, por exemplo, para manejo de solo, né? Sim. Utilizados de forma certa e correta, né? E tudo que a gente... o produtor, ele pode olhar para trás e ver a enxurrada de produtos que está vindo nesse segmento. E com relação ao convencional, ele também pode ver que o pouco de produtos que está vindo nos últimos anos, muitas vezes é a mistura de uma molécula com outra, né? Sim. E esses não, esses têm muita pesquisa para fazer ainda, tem muito caldo para tirar ainda, que vai ajudar muito todo mundo. E se a gente pensar, por exemplo, tem outra coisa que a pessoa liga muito, né? Zero resíduo eu só posso usar lá no final do ciclo, porque ele não vai deixar resíduo e ali eu tenho que tomar cuidado. Não, isso é vamos dizer assim, é um mito, né? Bem grande, né? Tanto que a gente tem, por exemplo, muitos viveiros de mudas de hortaliça, né? Onde se a gente for pensar, é o que é o início do ciclo. O começo, né? Que usam, por quê? Porque eles têm resultado. Porque lá com os convencionais eles já não estavam conseguindo manejar direito, enfim, né? E viram que tinha... às vezes não era nem conseguido manejar direito, mas viram que ainda estava tendo algum problema intercalando com o manejo que a gente trouxe para eles de opção, eles tiveram melhores resultados. Então... E até assim, até empresa de semente já tratando a semente com bacilos velezenses. Quem compra semente, por exemplo, pega uma hora por curiosidade e olha, né? Semente tratadas, né? Aí vai ter gente que vai olhar, tá cheio de convencional ali. Aí tu vai ler o que tá escrito ali. Normalmente tem algum biológico ali. Que tu vai estar mais lá no início do início. Isso, preventivamente. Né? Então, acho que isso tudo é para entender. Cara, vai ter um custo muito absurdo na tua lavoura por causa disso? Não vai. Muitas vezes tu vai diminuir o teu custo, por quê? Porque tu vai ter que apagar menos fogo, né? Então, isso eu acho que é bem importante. Pensa em duas baita ferramentas, que é a linha de convencional e as linhas de tecnologia zero resíduo andando junto. Preciso de um, preciso do outro e vão indo. Eu acho que é uma coisa bem importante, né, Ederson? Por exemplo, os clientes que a gente acompanha, vamos dizer assim, durante o ano, o que a gente faz, né? A gente faz um planejamento do que eles vão fazer de manejo. Essa semana, semana que vem, enfim, né? E a gente vai programando, né? Por quê? Porque essa semana, eu vou usar um convencional. Daqui 3 dias eu preciso entrar com um manejo para a mesma praga, porque, sei lá, a condição está muito favorável, né, para a praga. Então eu faço o quê? Intercalo com tecnologia zero resíduo. E eu consigo deixar uma semana sem. Eu vou intercalando, né? Eu tô no período de colheita. Vamos intercalar opções de zero resíduo. Então vamos intercalar, sei lá, eu não tô com problema. Eu vou botar um biológico, boto um zero resíduo. Boto um biológico, boto um zero resíduo. E eu vou fazendo esse manejo, né? Então isso tudo é importante ter o quê? Planejamento, né? Certeza. Para quê? Para lá no final a gente reduzir a quantidade de resíduos, ter um cliente mais satisfeito e evitar problemas futuros. Por que a gente está falando isso? Porque na região do Serra, muitas culturas estão do meio para o fim. E do meio para o fim é a época onde muitas vezes tu tem muito menos produto para utilizar. E principalmente com registro e carência curta, né? Aí são essas opções que muitas vezes vão poder te ajudar. Só o que vai demandar é uma certa atenção com relação à questão da aplicação, né? Mas tudo dentro do normal. Né? Hein, Ederson? E uma pergunta aí. Quando o produtor começa a trabalhar com zero resíduo, isso significa que a produtividade dele vai diminuir? Não, jamais. Se alguém tem essa ideia, esqueça isso. É que nem... tem muitos exemplos. Não tem nem como citar um, porque senão vai acabar deixando muita gente para trás. Mas é mito isso de dizer que usar produto de zero resíduo vai diminuir a produtividade. Tem muito mito ainda para desaparecer. Acho que é até pelo contrário, né? Que nem a gente já falou. Vai ajudar a molécula convencional bastante. E, por muitas vezes, tu vai apagar menos fogo, né? Então... vindo manejando preventivamente, né?
trabalhando com o planejamento do que eu vou fazer, como eu vou fazer, quais que são as pragas que eu vou trabalhar, cara, eu acho que tu tem bastante resultado lá no final, né? A gente tava falando antes sobre traça dos cachos com o cliente, né? Traça dos cachos da videira, né? Isso. Pulveriza antes do fechamento do cacho. Isso. Por quê? Porque quando fechar, o que acontece? Não consegue chegar lá dentro. O produto que vai acabar fazendo com que ela faça o papel dela lá desempenhando, porque vai estar protegido ali, de certa forma. Então, isso tudo vem de planejamento, né? Não adianta tentar apagar fogo depois. Isso do apagar fogo é importante porque muitas vezes tem gente que usou convencional com registro, sem registro, quis matar aquilo lá, não conseguiu. Aí foi para os de tecnologia zero resina. Cara, não é esse o posicionamento correto. Não é um milagre, gente. Ninguém está vendendo aqui. É bem como, às vezes, o cara está usando tecnologia zero resina, tecnologia, ou de carência zero, enfim, como nós vamos chamar, e daí depois, vou para um químico porque vai resolver. Não resolveu. Não é isso. É que tem o tempo certo para tudo isso acontecer, né? Sim, e tem o time de aplicação, né? Às vezes tu perder, né? Por exemplo, eu tenho morango, tô infestado de mosca branca, de pulgão. Mosca branca não, pulgão, por exemplo. Tá, mas daí eu não consegui aplicar hoje, não consegui aplicar amanhã, não consegui aplicar depois da manhã, daí tu pode ir lá e, como diz o pessoal aqui, rezar o Sequarium. Porque, cara, não vai ter milagre. Vai ter milagre. A gente, graças a Deus, conseguiu ajudar muita situação que nem nós às vezes acreditamos, né? Mas vamos dizer assim, é um manejo que tem que ser bem assertivo, né? Bem trabalhadinho, bem cuidado. Bem ajeitado. Não, então eu acho que é isso. Conseguimos? Isso aí. E eu acho que deixamos aqui, né, convite pro pessoal. Quem não segue a gente ainda, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho, segue a gente lá no Spotify, né? A gente tem hoje 2 opções para vocês, para quem quiser ir para a lavoura, né? Para a roça, como a gente chama aqui, né? O agricultor que tiver na roça, quiser escutar nós no Spotify, nós estamos lá. O cara que quiser assistir de noite tranquilo na TV, nós estamos no YouTube também, né? E claro que, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse manejo de tecnologia zero resíduo, chama a gente, tem o nosso WhatsApp aqui no canal do Instagram, né? Ou vai lá pro @VGSul no Instagram mesmo, né? E chama a gente. A gente tá disposto a trocar ideia, né? A gente já tem bastante conhecimento sobre essa tecnologia, né? E bastante coisa para trazer para os produtores. E nós vamos acabar indicando culturas que a gente conhece e já utilizou, né? Nós não vamos pular fora disso. Sim. Porque aí a gente entende, somos filhos de agricultores e entendemos que o produto que custa caro é o que não funciona, né? E com certeza isso lá no final do ano, no final da safra, vai somar muito custo e vai acabar diminuindo o lucro, né? Exato. Na semana que vem tem mais um episódio, né, no dia 2, mas vamos já deixar o convite aqui também para quem é daqui da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim. Na semana que vem, do dia 3 ao dia 6 de dezembro, tem a Tecnovits, né, Ederson, no Vale dos Vinhedos. É uma feira voltada para a viticultura, né? Mas tem outras coisas também, né? Nós, inclusive, vamos estar lá com coisas diferentes. Vou deixar na curiosidade o pessoal para vir nos visitar. Estaremos no stand 12, em frente ao salão onde tem o almoço bem na entrada, né? Então, VGSul. Isso aí. Procure pela VGSul, venha lá, troca uma ideia com a gente, né? E se passar lá, diga que tu é ouvinte do VGSulcast, que nós vamos ficar bem felizes. É isso? É isso aí. Muito obrigado a quem nos assiste, quem nos ouve. Mais uma vez, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho. Isso vai nos ajudar muito. Compartilha também, né? Manda lá para aquele teu amigo, né? Que... Enfim, se tu não é produtor também e tu tem um amigo produtor, cara, compartilha esse vídeo. Se tu é produtor, compartilha com o teu amigo. Às vezes tu foi na bodega, como a gente chama aqui, né? No bar ali no final de semana, foi jogar aquele carteado que o pessoal gosta. E o teu vizinho falou que, sei lá, tá com problema de weed, já fez de tudo, ou de mildio, ou enfim. Ou tá com problema de, sei lá, mosca branca no tomate e não tá conseguindo resolver. Fala pra ele da gente. E quem sabe a gente possa estar ajudando, né? A gente não vende milagre, mas a gente tá ali para tentar ajudar todo mundo da melhor forma possível. E já estamos aqui há 79 vezes. Esse é o episódio 79. 79? É.
Já cansamos de fazer. Então esse é o episódio de número 79. Então pela 79ª vez eu vou dizer, queria desejar a todos os produtores um plantio próspero com colheitas abundantes. Muito obrigado, Carla. Fiquem ligados para os próximos episódios.